Hello guys, how are you doing? Welcome to the first video about grammar part. My name is Julio, I'm your teacher today, and I'm gonna talk about the aspect simple of present, past and future in English. Pessoal, espero que todos estejam bem, aqui é o teacher Julio. Hoje nós vamos falar nesse vídeo a respeito do aspecto simples do tempo presente, passado e futuro na língua inglesa. Espero que todos gostem e venham comigo. Vamos começar pelo primeiro tema crucial dentro da aprendizagem das estruturas da língua inglesa, tudo bem? Para isso, eu vou utilizar a expressão hit the gym. Repitam comigo, hit the gym, que nada mais é do que ir à academia, ok? Em inglês, algumas expressões, elas não são literais, tudo bem? Então, é importante que vocês se acostumem em ver algumas expressões que nós chamamos de expressões idiomáticas. Ou seja, são expressões que são escritas de forma totalmente diferente ou num contexto metafórico, num contexto figurado, né? E assim não ter um sentido literal. Hit sozinho, ele quer dizer bater. Eu não posso bater a academia, mas eu posso ir à academia, ok? Então, esse é o conceito da palavra, da expressão hit the gym, ok? Então, vamos conjugar essa expressão utilizando o present simple, tá? Que é a forma simples do presente, ok? Então, repitam comigo. I hit the gym. You hit the gym. He hits the gym. She hits the gym. It hits the gym. We hit the gym. They hit the gym. Percebam que nessa colocação eu não repeti o you, porque como vocês aprenderam no módulo anterior, no Survival, o you ele pode representar tanto a sua forma singular quanto a forma do plural, tudo bem? Só que para essa explicação, e até mesmo para poupar um pouco de espaço na lousa, eu preferi não repetir ele, tudo bem? Mas tenham em mente que o you, ele vai ser utilizado tanto para plural quanto para singular, tudo bem? Visto isso, pessoal, então o que eu estou dizendo aqui, né? Eu vou à academia. Fala em inglês. Eu vou à academia. I hit the gym. Você vai à academia. You hit the gym. Ele vai à academia. He hits the gym. Ela vai à academia. She hits the gym. Isto vai à academia. It hits the gym. Nós vamos à academia. We hit the gym. Eles vão à academia. Muito bem. They hit the gym. Pessoal, percebam que para 3 dos pronomes que estão aqui, que é o he, she e o it, nós temos a presença do S no final do verbo, tá? Como vocês aprenderam lá no começo do Survival, quando a gente conjuga o verbo com essas 3 pessoas, ou seja, com a terceira pessoa do singular, ele, ela ou isto, a gente aplica uma regra que é a regra do S, tá? Então, todos os verbos de ação que vocês forem utilizar com he, she e it, sempre vai ter um S no final, como é o caso de hit, que vira hits,
ok? Existem alguns casos especiais, como é o caso dos verbos que terminam com Y, ok? Quando o verbo termina com Y, mas antes dela vier uma consoante, nós vamos tirar esse Y, ok? Nós vamos remover o Y e nós vamos acrescentar IES. Sendo assim, cry se torna cries. Chorar. Chorar. Cry, cries, ok? Então, é isso que vai acontecer. Já para os verbos que terminam com Y, mas antes deles vem uma vogal, não há necessidade de alterar nada, apenas acrescentar o S. Então, o verbo play vira plays. Jogar, brincar, tocar ou atuar vira jogar, brincar, atuar, ok? Ou atua, né? Ele atua, ela atua, isto atua, ok? Isto brinca, isto joga, ok? Ela joga, ele joga e por aí vai, tudo bem? Olha que curioso, né? Para os verbos que terminam com O, nós temos o uso do ES no final. E aí, eu já começo a introduzir para vocês as outras duas formas de conjugação do verbo dentro de uma frase, que é a sua forma negativa e interrogativa. Quando em inglês nós vamos fazer a conjugação de um verbo, a gente precisa se atentar à sua forma. Aqui está na forma da afirmativa, tudo bem? Eu estou afirmando que eu vou à academia. Mas isso quiser dizer que você não vai à academia. Então eu vou usar o auxiliar do. Eu vou precisar dele para me ajudar a negar essa frase, tudo bem? Quando isso acontece, o verbo principal não sofre nenhuma alteração. Vamos ver o exemplo? Então nós temos You do not hit the gym. Muito bem. Você não vai à academia. O do not você pode abreviar por don't, ok? Você pode falar You don't hit the gym. You don't hit the gym, ok? Gente, enquanto eu estou falando, vocês podem ir repetindo quantas vezes forem necessárias, tudo bem? He does not hit the gym. He does not hit the gym. Ele não vai à academia. Perceba que o hit perde o S, porque o does já está fazendo isso. Ou seja, o do transforma o verbo com o ES quando vai com he, she ou it. Tudo bem? Então fica He doesn't hit the gym. Uma outra colocação é que em inglês, quando nós vamos fazer perguntas, nós não seguimos o padrão de estrutura que a gente tem na língua portuguesa, como, por exemplo, apenas colocar o ponto de interrogação para entonar essa pergunta. Nós precisamos de um auxiliar para definir se é uma pergunta ou não. Então não adianta somente falar You hit the gym? É claro que para situações informais ou até mesmo para perguntas de forma oral, nós podemos utilizar essa estrutura. You hit the gym? Não tem problema nenhum. Mas, para poder indicar em que tempo verbal ele está, é interessante você utilizar o verbo auxiliar, tudo bem? Então, olha como é que fica no exemplo. Do you hit the gym? Do you hit the gym? Ou seja, além do uso do auxiliar, eu também preciso entonar, ok? Do you hit the gym? Outro, does he hit the gym? Ou seja, a regra é clara. Sempre que tiver he, she ou it, o auxiliar é does. Sempre que for na afirmativa, você acrescenta o S. Tudo bem? E é possível também, em última instância,
você fazer perguntas negativas. Basta você colocar a forma negativa do auxiliar e fazer a pergunta. Vamos lá? Don't you hit the gym? Você não vai à academia? Doesn't he hit the gym? Ele não vai à academia? E assim nós terminamos a primeira revisão. Agora, pessoal, vamos falar de um outro tema que geralmente é um tema que pouquíssimas pessoas gostam de falar, que é sobre o seu passado, né? Bom, brincadeiras à parte, o past simple, ou o passado simples, ele talvez é um dos tempos verbais mais tranquilos de serem trabalhados. Algumas coisinhas que precisam ser, talvez, memorizadas, mas com o tempo e com muita prática você consegue ter bastante êxito nisso, tá? Então vamos começar com uma ideia aqui, né? Então a expressão que nós vamos utilizar é break the ice. Break the ice, ok? Quebrar o gelo, ou seja, descontrair, tentar, sei lá, não sei, às vezes você está conversando com uma pessoa ou você quer conversar com uma pessoa, aí acontece alguma situação, e aí você vai lá, quebra o gelo para poder tentar mudar o foco, ou até mesmo para poder manter, né, uma conversação com uma pessoa, então você utiliza essa expressão break the ice, ok? No passado se torna broke the ice. Broke the ice, ou seja, quebrou o gelo, quebrei o gelo, tudo bem? Nós vamos fazer agora as repetições para ficar mais fácil esse entendimento, lembrando que falando inglês, vocês repetem, depois eu falo em português e vocês falam em inglês, tudo bem? Vamos lá? I broke the ice. You broke the ice. He broke the ice. She broke the ice. It broke the ice. We broke the ice. They broke the ice. Agora eu vou falar em português e vocês falam em inglês, ok? Eu quebrei o gelo. Você quebrou o gelo. Ele quebrou o gelo. Ela quebrou o gelo. Isto quebrou o gelo. Nós quebramos o gelo e eles quebraram o gelo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês é: percebam que para todos os pronomes, para todas as pessoas, os sujeitos que conjugam o verbo, é a mesma conjugação. Não vai ter nenhuma alteração, a não ser nas questões de ser regular ou irregular, que eu já vou falar com vocês. Tudo bem? Então, por exemplo, para o presente que nós temos he, she e it, onde o verbo break tem que ganhar um S, no passado ele não ganha esse S, mas ele precisa estar identificado como no passado. E para isso nós temos duas formas, dois jeitos que a maioria dos verbos eles nos apresentam dentro da língua inglesa, tudo bem? O primeiro e o mais comum é os verbos regulares. Quando vocês ouvirem a palavra regular, procurem entender que é algo que segue uma regra, tudo bem? E essa regra para o passado nada mais é do que um ed no final desse verbo. Já não é o caso do verbo break, pois ele não tem ed no final. E isso o torna um verbo irregular, ou seja, ele tem uma forma única de ser escrita. Para você aprender esses verbos irregulares, há necessidade de você consultar uma lista. Tem algumas listas que são mais completas do que outras, tem algumas listas que só abordam verbos essenciais, e essa talvez seja a melhor forma de você conseguir aprender as palavras
para poder conseguir ter uma fluência, ok? Pesquisando por listas de verbos essenciais. Assim como também no presente, para o passado, para fazermos a negativa e a interrogativa, nós precisamos de um verbo auxiliar. E esse ainda é o verbo do, só que no passado, ok? O verbo do no passado é did, então é ele que nós vamos utilizar para poder fazer essa transformação dentro do tempo verbal, tudo bem? Então, como é que ficaria, por exemplo, a frase na negativa? Ficaria assim, ó. I didn't break the ice. Todo mundo. Ou seja, eu não quebrei o gelo, tudo bem? I didn't. Lembrando que o didn't, com esse apóstrofe aqui, né, ele representa uma abreviação entre o did com not, ok? Tanto faz eu falar I did not break the ice, como I didn't break the ice. As abreviações no inglês, elas servem muito como uma forma de tornar mais fluente a nossa conversação. Então, elas são mais utilizadas na oralidade, tudo bem? Já na escrita, é comum que isso aconteça de forma sem abreviações, tudo bem? De forma natural. Para perguntas, como visto antes, o verbo auxiliar vem primeiro. Então, olha como que ficaria a pergunta. Did you break the ice? Você quebrou o gelo? Perceba que nos dois casos, quando utilizamos o verbo auxiliar, devido esse verbo já estar no tempo que representa, então o verbo ele precisa ir para a sua forma básica, ou para o seu infinitivo. O infinitivo nada mais é do que a forma base de um verbo, tudo bem? A mesma coisa para quando você for fazer perguntas negativas. Então, didn't you break the ice? Você não quebrou o gelo? E aí, para isso, nós temos também algumas palavras, né? Alguns advérbios, algumas palavras, alguns time expressions que chamamos, que representam esse passado, tudo bem? Então, frases que tenham as palavras yesterday, last, ago, earlier, e tem muitas mais outras, vocês podem ter certeza que essa frase provavelmente está no passado, tudo bem? Yesterday, ontem. Last, passado. Então nós podemos falar last week, semana passada. Last day, dia passado, ou last night, noite passada. Last year, ano passado, ok? O ago está relacionado à quantidade de tempo. Então, 3 days ago, 3 dias atrás. 15 days ago, 15 dias atrás. 1 year ago, 1 ano atrás. 10 years ago, ou a decade ago, uma década atrás, e por aí vai. Earlier está mais relacionado a algo próximo do que está no presente, ou seja, mais cedo, ok? I broke the ice earlier with my friend. Eu quebrei o gelo mais cedo com o meu amigo, ok? Aqui vão alguns verbos, ok? Não são os principais, mas eu considero esses daqui os essenciais, tudo bem? Para vocês começarem a entender quais são suas formas no passado. Muitos deles nós vemos quando vamos falar de rotina, tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Take, repetem, take, took. Pegar, tomar ou levar. Tomei, levei ou peguei. Get, got. Ou seja, obter, ficar. Obtive, fiquei. Go, went. Ir,
fui. Have, had. Ter, tive. Meet, met. Conhecer ou encontrar, conheci ou encontrei. Então, esses verbos aqui, por exemplo, I took a shower at 10 a.m. Eu tomei banho às 10 da manhã. Ou seja, eu estou usando ele no passado. Se eu falo I take a shower every day, eu estou utilizando sua forma do presente. O get dressed. I got dressed after that. Eu me troquei, eu me arrumei depois disso. I get dressed after that. Eu me arrumo depois disso. Go, eu vou, né? Eu vou à escola todo dia. I go to school every day. Eu fui à escola a semana passada. I went to school last week. Ok? Eu tomo café toda manhã. I have breakfast every morning. Eu tomei café ontem de manhã. I had breakfast yesterday morning. Eu me reúno com os meus amigos na escola. I meet my friends at school. Eu me reuni com os meus amigos na escola. I met my friends at school. Ok? Então, esse é o passado simples dos verbos. Bom, pessoal, agora para finalizarmos essa parte de simple, vamos falar sobre future simple, ok? Para isso, nós vamos precisar de um amigo lá do futuro, o famoso will, ok? O will é um cara que nos ajuda muito a colocar os verbos em prever o seu futuro, ok? Então, o will também ele é considerado um modal verb. O que é um modal verb? É um verbo modal que indica uma condição, um conselho, uma possibilidade. E no caso do will, ele indica um futuro, uma predição, algo que pode acontecer, algo que vai acontecer, mas num futuro talvez um pouco distante, talvez não muito, tudo bem? Essa é a ideia do uso do future simple. Assim como o present ou past simple, ele é conjugado da mesma forma para todos os seus sujeitos, todos os seus pronomes, tudo bem? Então não há necessidade de você fazer nenhuma alteração, a não ser acrescentar o verbo will para poder representar esse futuro, certo? Vamos utilizar agora a expressão hit it off. Todo mundo, hit it off. Ok? Esse off tem um som bem suave no F, ok? Off. Então, hit it off quer dizer se dar bem, tudo bem? Vamos fazer o mesmo esquema que fizemos nas últimas vezes. Eu falo em inglês, vocês repetem, depois que eu falar em português, vocês repetem em inglês. Vamos lá? I will hit it off. You will hit it off. He will hit it off. She will hit it off. It will hit it off. We will hit it off. They will hit it off. Agora em português. Eu vou me dar bem. Você vai se dar bem. Ele vai se dar bem. Ela vai se dar bem.
Isto vai se dar bem. Nós vamos nos dar bem. Eles vão se dar bem. Muito bem. Agora, de uma forma bem mais simples e rápida, o will, ele também se torna auxiliar do futuro simples, tudo bem? Então, é ele que vai acompanhar o not, tornando-se assim, will not para negações, e é ele que vai ficar na frente nas perguntas. Então, repitam comigo. He will not hit it off. Ele não vai se dar bem. Para você falar de forma mais abreviada, basta colocar o will com not e transformá-lo em won't. Então, repetem comigo. He won't hit it off. Muito bem. Assim como nas demais regras, o verbo auxiliar sempre na frente nas perguntas. Então, olha como é que fica. Segue uma entonação, ok? Will he hit it off with her? Percebam que eu utilizei with her para dizer se ele vai se dar bem com ela. Ele vai se dar bem com ela? With acompanha a frase hit it off para você acrescentar um objeto na ação. No caso, ela é o objeto dessa ação, ou seja, se dar bem com alguém, tudo bem? E nós também podemos negar essa pergunta. Então, olha como é que fica. Repetem. Won't we hit it off? Muito bem, ou seja, nós não vamos nos dar bem? Uma curiosidade sobre will é que ele é uma partícula que vem da palavra willing, que quer dizer vontade. Ou seja, é um futuro que expressa uma vontade do que você quer fazer. Geralmente, quando a gente utiliza o will, nós estamos falando sobre algo que nós temos vontade de fazer ou algo que nós estamos tomando uma decisão no agora para fazer. Por exemplo, I will study more for my test. Eu vou estudar mais para meu teste. Para o futuro, nós também temos duas formas que vamos abordar mais para frente, que é a forma do be going to, que está atrelado aos planos que fazemos no passado a respeito do futuro, ou seja, vou viajar ano que vem. I'm going to travel next year, ok? E também, em alguns momentos, o present continuous ele é utilizado para poder representar esse futuro. Veremos isso em um próximo vídeo, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro e aguardem para os próximos que virão. Um abraço and see you then!